Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 6 de maio de 2013. Declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária do exercício de 2013, da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Das margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação, impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luilson Schwartz, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Provérbios, capítulo 4, versículo 24.
Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ofícios do Executivo. Ofícios número 712, 781, 755, 756, 711, 758, 795 e 796/2013, encaminhando os projetos de lei número 66, 72, 69, 70, 67, 71, 74, 73/2013 para a devida apreciação. Ofício número 801/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 74/2013. Do vereador Júlio Adilson Pires. Vereador junto dessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições previstas no artigo 87, inciso 5º do Regimento Interno, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e, com a anuência do plenário, solicitar e justificar a ausência desse vereador na 13ª reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de maio de 2013, por motivo de saúde, conforme atestado médico, que passa a fazer parte da referida solicitação. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 66/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SIAB para o exercício 2013 com recursos de excesso de arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 67/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da SIAB para o exercício 2013 com recursos de excesso de arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 69/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de anulação. Projeto de Lei Ordinária número 70/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2013 com recursos de anulação. Projeto de Lei Ordinária número 71/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2013, com recursos de excesso de arrecadação. Projeto de Lei Ordinária número 72/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SIAB para o exercício 2013, com recursos de transposição. Projeto de Lei Ordinária número 73/2013. Altera as leis municipais números 1991/1993 e 2155/1995. Projeto de Lei Ordinária número 74/2013. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4171/2013. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 11/2013, da autoria da mesa diretora. Dispõe sobre reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo. Indicações. Indicação número 79/2013, do vereador Gilmar Jarenchuk. Indicação número 80/2013, do vereador Altair Lourenço de Souza. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei serão despachados às comissões pelos devidos pareceres. Solicito ao secretário, vereador Wilson Schwartz, para que informe se existe algum dos edis inscrito para o uso da tribuna no horário do expediente. Nenhum dos senhores vereadores está inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Wilson Schwartz, secretário dessa Casa de Leis, para que faça leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 801/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 74/2013. Está em discussão o ofício 801/2013. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a solicitação de urgência. Portanto, convoco os senhores vereadores para a 12ª reunião extraordinária para apreciação do projeto de lei 74/2013, logo após o término dessa sessão ordinária.
Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 10/2013, declara de utilidade pública a Associação da Segunda Idade, situada em União da Vitória, Paraná. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em segundo turno. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45/2013. É o parecer. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45/2013. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 45/2013. É o parecer. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 45/2013, altera a lei municipal número 3504/2007. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeiro turno. Requerimentos. Número 118/2013, do vereador Valdecir José Rático, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente construir uma praça esportiva no bairro São Luís, no terreno localizado ao lado da Associação de Moradores, instalando ainda brinquedos para o parque infantil. Deverá ainda a municipalidade colocar aproximadamente 20 metros de tubo de 40 centímetros de diâmetro e também proceder ao nivelamento do campo de futebol. Está em discussão o requerimento do vereador Valdecir José Rático. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 119/2013, do vereador Carlos Humberto Topolsky, ao secretário municipal de Educação, senhor Célio Reginaldo Kalikoski, para que urgentemente tome providências ao que se trata do transporte escolar dos alunos da Escola Municipal Duque de Caxias, do bairro São Gabriel. Os alunos estão sendo transportados de maneira inadequada, dentro de uma Kombi que em cada viagem transporta em média 25 crianças, superior à capacidade do veículo e altamente perigoso. São várias viagens dentro do bairro São Gabriel, loteamento Furlan e interior para atender a todos os alunos que necessitam do transporte público. Justificativa. Os pais dos referidos alunos estão preocupados com a falta de segurança durante a condução e com a exposição frequente a riscos de acidentes, devido a inapropriadas condições que seus filhos estão sendo transportados até a escola. O risco é grande. Vamos solucionar o problema antes que aconteçam danos irreparáveis a todos os envolvidos. Está em discussão o requerimento do vereador Carlos Humberto Topolsky. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrito falada, comunidade em geral, eu estaria sendo irresponsável e até negligente nos cumprimentos das minhas obrigações nessa casa se eu entrasse com esse requerimento depois que eu ouvi a reclamação de várias mães e pedindo para a gente verificar. Eu estive no local e constatei e fotografei, inclusive, e eu achei um absurdo. Os alunos que saem às 17h10 da Escola Municipal Duque de Caxias, e a primeira viagem que esse motorista deu com uma Kombi da Abitur, ele levou 21 alunos até o loteamento Furlan. Ele voltou a pegar a segunda remessa, era próximo das 18 horas, era 5:06, onde ele levou 25 alunos, que vai adiante até da associação da prefeitura, a chácara lá da Uniguaçu. Inclusive, o motorista pediu que a gente faça alguma coisa, peça, que seja olhado, inclusive, as estradas, porque, na verdade, eles alegam que o micro ou o ônibus não está indo até esse local porque as estradas estão em péssimas condições. Mas não é um problema nessa administração, senhor presidente, porque a gente, conversando com a diretora e com o motorista dessa Kombi, já há 4, 5 anos está esse descaso. Inclusive, 3, 4 alunos indo na frente, junto com o motorista, para caber 25 crianças em uma Kombi. É um absurdo.
Tanto é que na semana passada estivemos no departamento de obras visitando, vimos um ônibus lá, que transporta alunos, batido, que bateu de frente com um caminhão de tora. Menos pior que esse caminhão estava indo em busca dos alunos. Então, vocês imaginem que Deus o livre essa Kombi venha a se defrontar com um caminhão desse, o estrago que faz. Então, nós temos que tomar uma providência urgente, que seja melhorado esse transporte com o micro, com o ônibus, porque tem essas crianças, inclusive, eu conversando com as crianças que ficaram para a segunda viagem, eles chegam em casa por volta das 19h30, que vão para o interior. Então, as mães, os pais, inclusive a diretora pediu que a gente dê uma agilizada até para ver se a gente consegue resolver esse problema, antes que aconteça um acidente. Sim, senhor presidente. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 120/2013 dos vereadores Daniel Fernando Rocha, Altamir Moreira de Castilho e Gilmar Jarenchuk. Ao senhor prefeito municipal para que termine o envio de projeto de lei, conforme cópia em anexo, com a finalidade de incluir o adicional de escolaridade de forma integral nas aposentadorias dos servidores efetivos na prefeitura municipal, bem como para adequar a forma de cálculo dos benefícios do FUNPREV à Lei Federal número 9876/1999 e Emenda Constitucional 70/2012. Primeiramente, importante ressaltar que a incorporação do adicional de escolaridade beneficiará apenas o servidor efetivo do quadro geral, pois o funcionário do quadro do magistério, merecidamente, já incorpora tal adicional no salário de benefício de sua aposentadoria, pois o mesmo já é inserido no vencimento do cargo. Assim, já apresentamos a primeira justificativa para a apresentação do projeto sugerido. Igualdade entre os funcionários, pois todos contribuem integralmente com o fundo de aposentadoria no valor recebido a título de escolaridade e a municipalidade não pode tratar de forma diferente funcionários em situações idênticas. Além disso, a própria municipalidade incentivou todos os funcionários a melhorarem seu nível de escolaridade. O aluno, desde o primeiro dia de ensinamento, já demonstra sensível melhoria e isso repercute no atendimento e aperfeiçoamento no serviço público. No entanto, corretamente, só tem direito ao aumento salarial após a formatura, que ocorre em um prazo médio de 4 anos. Assim, não é justo o funcionário ficar 4 anos estudando e, caso tenha direito à aposentadoria, receber apenas 1 mês ou 1 ano de adicional de escolaridade, e ao aposentar-se ter amputado sumariamente um direito que levou 4 anos para conquistar. Ainda, não haverá impacto financeiro direto nas contas municipais, e sim no Fundo Municipal de Aposentadoria. No entanto, a previsão é que 5 funcionários se aposentarão em 2013, e a verba de escolaridade de todos juntos soma R$ 1.500 mensais, o que geraria um gasto anual de R$ 19.500. Caso essa lei já estivesse em vigência desde janeiro de 2013, e o fundo arrecadou R$ 9.115.104 em 2012, ou seja, o impacto nas contas do fundo será 0,002%, ou seja, valor a ser desconsiderado. Por fim, a nova fórmula de cálculo das verbas remuneratórias visa extinguir o processo de conversão de moeda antes de julho de 1994 e praticar a justiça nos casos em que o funcionário não possua tais verbas em todo o período contributivo, criando um divisor mínimo 60% do total de competências existentes entre julho de 1994, a data da aposentadoria, e utilizando o sistema da Lei Federal 9876/1999. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Daniel Rocha. Senhoras e senhores, senhores vereadores, demais membros da mesa diretora e senhor presidente, boa noite a todos. Na minha primeira reunião como vereador, eu já tinha colocado essa questão do salário dos funcionários públicos a ser levado para a aposentadoria. Porém, logo depois, ocorreu aquela polêmica sobre a situação do fundo próprio, que a gente colocou em discussão, não de forma alguma para extinguir o fundo da aposentadoria, e sim para ver o futuro do mesmo. Então, eu aguardei acabar aquela celeuma, aquela discussão, e estudarmos a melhor forma possível do fundo estar sempre presente e cada vez melhorar mais o seu nível de arrecadação. Eu, quando era funcionário público municipal, na Prefeitura de Dona Vitória, sentia essa diferenciação. Quando você tem o estudo superior ou até o 2º grau, quando não é exigido seu concurso, sabendo que lá para frente, ao se aposentar, vai ser cortado o seu salário.
Porém, você estudou, você lutou, muitas vezes deixou sua família em casa para estudar, para melhorar o teu atendimento ao público, para melhorar a sua relação com os teus colegas, para saber discutir uma lei, para saber interpretar um código. Então, tudo isso o estudo nos traz. E não é justo, de forma alguma, depois aposentado ser cortado. Eu fui funcionário, fui auditor fiscal do município de Ana Vitória e fui funcionário federal. Eu vejo a diferença enorme que tem de benesses, de benefícios merecidos que o governo federal dá. E quando vem para o município, qualquer discussão a gente, mas será que é possível? Será que o Tribunal de Contas não vai cortar? Será que o funcionário merece isso? No governo federal, nós tínhamos plano de saúde 100%, pago pelo governo, pago pelo povo também, se for discutir isso. Nós tínhamos escolaridade, nós tínhamos hora extra, nós tínhamos uma série de benesses que o funcionário público que estudou, que fez um concurso, que lutou com milhares de concorrentes, tem o direito. O povo não merece pagar? Não. Mas não é diretamente assim que funciona. Porque o funcionário capacitado, preparado, vai saber economizar a forma de arrecadar melhor para que esse salário seja pago. Exemplos são diversos. E outra, e a igualdade, não pode, de forma alguma, o pessoal do magistério merece, é lógico que merece, porque também estudaram, tem incorporado ao salário isso aí. Mas o que o pessoal do quadro geral não merece? Não temos resposta. Então, nada mais urgente e profícuo do que mandar esse projeto de lei para a Prefeitura Municipal, esse requerimento da Prefeitura Municipal, com um modelo de projeto de lei. Talvez, senhor presidente, precisamos um pouquinho de tempo, porque tem muita parte técnica nesse projeto, talvez fique algumas dúvidas sobre o cálculo do benefício. Então, nada mais aqui foi alterado, do que existe hoje em dia. Só que, hoje em dia, a pessoa leva a média da escolaridade. Vamos dar um exemplo prático. Leva a média desde 91. Então, a pessoa que entrou em 91 na prefeitura, em 2011, fez 20 anos de município. Digamos, daí se formou. Se formou e ganha R$300 a mais por ter se formado. Quanto tempo a pessoa vai levar para ganhar R$150 na sua aposentadoria assim de formado? Mais 20 anos. Se tem 20 anos, na atual lei, hoje se formou, está ganhando R$300 a mais por ter se formado. No atual cálculo, vai demorar mais 20 anos para levar esse dinheiro integral para a aposentadoria. Ou seja, 40 anos de trabalho para ter direito a levar isso integral para a aposentadoria. A lei é simples, a lei atual é simples. 20 anos de prefeitura, mais 20 anos sem escolaridade e 20 anos com a escolaridade. Se a escolaridade dá R$300, leva só 50%, porque a média é desde 91. 50% de 300 é R$150. Hoje é esse cálculo que é feito para o funcionário do quadro geral. Eu acho totalmente injusto. Totalmente injusto. O governo federal, o governo estadual, quando você tem um cargo, eu até dei exemplo aquela vez para vocês, primeiro dia aqui, do exército, do militar. O militar passa 20, 30 anos, soldado, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e vai subindo. E ele não aposenta com o salário anterior, que nem o nosso aqui. Ele vai aposentar com o salário atual. Se está como tenente, aposentar ele está em tenente. Mas contribuiu, às vezes, 1 mês como tenente, 2 meses como tenente. Então, no município, nós temos que dar mais força para o nosso funcionário, que é aquele que dá toda a retaguarda para a municipalidade e para a população. E eu acho que esse projeto pode até ser meio polêmico, porém, ser bem explicado como está aqui, minucioso. E outra, a prefeitura vai discutir isso com nós ainda. Os 20%, a questão do 100% da integralidade, isso eu acho que não tem muito o que discutir, porque vai tornar igual aos professores municipais. Porque os dois quadros merecem isso. Porém, a questão de forma de cálculo aposentadoria, concordo em discutir. As outras verbas. Isso sim, porque tem que ser talvez até melhor explicado e conversado com o pessoal do jurídico da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Senhor presidente, demais vereadores, a plateia presente, imprensa, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do presente requerimento, que ele até pode ser polêmico, vereador Daniel, mas ele é muito justo, porque, na realidade, a escolaridade que tanto nós falamos a respeito e que
é tão falado sobre o desenvolvimento do nosso país, ele é uma forma de incentivar o servidor a se qualificar, a ter motivação para atender bem a população. Porque, na realidade, o servidor público, ele deixa de ter uma série de benefícios que se tem na iniciativa privada, como, por exemplo, o fundo de garantia. O servidor da iniciativa privada, no momento que ele deixa, por algum motivo, a sua função, ele pode fazer o chamado acerto com a empresa, com o patrão, e sempre tem uma boa remuneração, uma boa forma de continuar a vida, seja sendo um empreendedor, indo para outro setor da iniciativa privada. E essa forma de contemplar com a escolaridade nada mais, nada menos do que ser um plano de carreira. Acho que caberia bem isso para contemplar, porque dentro do magistério, e nada mais justo, como o vereador comentou, já é contemplado, porque senão imagine como é que seriam nossos professores se não tivessem a qualificação, a dedicação que têm com a graduação e depois, posteriormente, aí, com os cursos de aperfeiçoamento, de mestrado, pós-graduação e tudo. E o servidor público também precisa dessa qualificação para que ele possa entender bem das leis, possa orientar bem o servidor e desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho, como é no Estado, como é o servidor federal. Então, é muito justo esse requerimento apresentado pelos vereadores Daniel Rocha, o Gilmar Jarentiuk e o Altamir Moreira de Castilho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa falada escrita. Esse requerimento que está sendo colocado é muito justo, porque o funcionário já recebe, né, esse benefício. Só que na hora da aposentadoria ele não leva. Vou explicar. Já em 86, quando fizemos o estatuto, eu fui o presidente da comissão que idealizou o estatuto, foi colocado o direito do funcionário adicional por habilitação. Eu mesmo que fui o proponente que coloquei em 86, e quando aposentei no ano de 98, não levei. O tribunal, quer dizer, eu tinha o adicional de escolaridade e perdi, porque o tribunal glosou, porque não era previsto na lei federal. E como falou muito bem o vereador Daniel Rocha, conhecedor do assunto, isso já é direito. Então, o que vai acontecer? As professoras, com muito mérito, já recebem, e o funcionarismo, ele recebe, só na hora da aposentadoria ele perde, porque tem que fazer esse projeto, dando direito a levar esse adicional na hora da aposentadoria. Na verdade, não vai onerar o fundo nem nada, porque já recebe. Só que é de direito, é justiça o funcionário se esforçar, ter o direito em lei, trabalhar todos os anos recebendo, quando chegar na hora da aposentadoria ele não levar. Então, é uma sacanagem. E eu acho que Vossas Excelências podem votar tranquilo, que vocês estarão corrigindo uma questão de justiça para funcionários. Eu não vou levar mais, porque já me aposentei, mas é justo para os funcionários que estão aí levar esse, vamos dizer assim, porque o funcionário, ele, durante todo o tempo que ele tem de vida dentro da prefeitura, ele adquire o direito de alguns adicionais que fazem uma somatória, que é a renda de sobrevivência dele. Quando chega na hora da aposentadoria, ele perde. Quer dizer, ele não come mais alguma coisa, ele tem que tirar fora da sua receita, porque ele perdeu alguns adicionais. Isso não é justo. Então, eu acho muito justo, e Vossas Excelências, tenho certeza, vão votar junto conosco. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Adriano Sass. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero só dizer que na data de hoje, vou votar favorável ao requerimento de Vossas Excelências, porém, eu quero deixar algumas colocações para que os nobres colegas venham
a poder interpretar o presente projeto. Hoje ele está pedindo aqui para que o Executivo, a Prefeitura, desenvolva esse projeto-lei que venha para apreciação da Câmara para integralizar a escolaridade, a função gratificada da escolaridade na aposentadoria. Devemos pensar que nós aqui, há apenas 30 dias, fizemos um requerimento para haver um estudo sobre o fundo de aposentadoria, né? E vemos que aqui, por mínimo que seja, mas está onerando o fundo. Veja bem, hoje, essa lei realmente dá escolaridade para incorporar na aposentadoria, é um incentivo para o funcionário vir a se aperfeiçoar, fazer um novo curso, se formar, fazer uma faculdade, uma pós, um segundo grau. Mas pode acontecer o quê? O funcionário deixa para fazer esse curso, essa faculdade, essa graduação maior, muito próximo à aposentadoria. E o que acontece? Ele não tem essa gratificação no salário. Então, durante todo esse período dele, ele não contribuiu para o fundo de aposentadoria perante essa função gratificada. E faz o curso, tem uma formação, uma graduação maior, e vai levar isso na íntegra para a aposentadoria. Então, vai vir a onerar o fundo. Então, nós precisamos saber se o fundo vai poder absorver isso, né? Por isso que nós temos o pedido, o requerimento para a Prefeitura fazer um novo cálculo, os novos estudos, para que nós possamos aqui vir aprovar um projeto como esse. Acho justo que se incentive o funcionário a buscar uma nova formação, a se aperfeiçoar. Ele vai estar atendendo quem? Melhor. A toda a população. Nós temos aí quem se aposenta pelo INPS, o tão famigerado fator previdenciário. Pessoas que se aposentaram com 10 salários mínimos, hoje recebem 4 salários mínimos. Então, é só alguma colocação para que a gente possa vir a observar bem esse projeto. Porque, realmente, o correto seria pela média da contribuição. Se eu hoje sou funcionário, eu me formei, eu contribuí 10 anos sobre a minha função gratificada, que foi incorporado no meu salário, perante a uma graduação maior que eu fiz, eu vou levar para a minha aposentadoria o percentual que eu contribuí durante esse período, né? Então, só gostaria de colocar essa preocupação, que nós vamos ter que saber interpretar. Se vamos poder dar isso para o funcionário, tem que ver se o fundo vai poder absorver, e seria justo isso, perante outras posições, outros tipos de aposentadoria, que realmente não levam pela média. Seria isso minha colocação. Eu aprovo. Me concede uma parte, vereador? Eu aprovo o requerimento dos senhores, mas só quero poder estudar melhor, para que o projeto não está sendo aprovado hoje, é somente o requerimento para se fazer o estudo para incorporar essa gratificação. Quando vir da Prefeitura para a Câmara, para realmente nós votarmos, se vai levar isso para a aposentadoria ou não, que a gente possa realmente interpretar e dar realmente um voto aqui que seja uma coisa bem consciente por parte de todos. Eu só queria deixar bem claro que mesmo a questão do fundo, hoje não existe esse problema todo aí, se for explicar bem séria a questão. Mas mesmo se existisse o problema, digamos que existe o problema no fundo, o fundo hoje está deficitário. Isso não pode ser culpa do funcionário. Nós não podemos cortar a aposentadoria, não podemos diminuir valor, não podemos tirar verba alimentar, se foi mal administrado. Se a Prefeitura, quando era para contribuir certo, não contribuiu certo. O próprio INSS. O que aconteceu no INSS? Obra do Maracanã. Foi financiado pelo dinheiro do INSS, dinheiro de segurados. Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, socorro aos bancos de Excel econômico. É tudo dinheiro que saiu da Previdência Social. Hoje, seria justo cortar a aposentadoria pela metade, menor que o salário mínimo, por causa de um erro do governo? Eu acho que os aposentados, segurados, os trabalhadores, não têm culpa de forma alguma.
É a mesma coisa aqui. Lógico, nós temos que ser consciente, está sendo consciente, está sendo... Só que eu estudei a matéria, verifiquei a matéria, a única coisa que está mudando é essa incorporação de estudo. Só que, quando diz que o funcionário é só na época de aposentar que vai procurar uma escolaridade, nós devemos lembrar que são 4 ou 5 anos. E o funcionário aqui nessa faz investimentos. As mensalidades são caríssimas de nossas faculdades. Às vezes, tem funcionários que gastam metade do salário com a faculdade. Então... Eu agradeço a sua colocação, vereador. Só que como eu falei, realmente o funcionário não é responsável por uma má gestão do fundo, deve fiscalizar, é responsabilidade do funcionário fiscalizar a gestão do fundo, mas nós não podemos vir a onerar também o fundo sem uma coisa bem técnica, porque nós temos pessoas que vão passar em novos concursos da prefeitura, vão querer se aposentar pelo fundo de aposentadoria dos servidores e vão ter essa condição, o fundo vai ter esses valores, porque nós temos um estudo contratado que ainda não nos chegou a essa posição. Seria isso e muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zileuto Daldin. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, funcionalismo público. É uma satisfação tê-los aqui. Eu não vejo esse requerimento como um requerimento polêmico, pelo contrário, eu acho que se existe uma classe que é funcionária pública e já tem esse benefício, todos têm. Não tem polêmica nenhuma em relação a isso. O que eu digo é o seguinte, eu acho que E eu acredito assim que hoje, mais uma vez, eu vou falar o que eu penso em relação ao fundo de aposentadoria. Eu, 4 anos, simplesmente alertei vocês, a maioria dos funcionários públicos da Vitória, da situação que se encontra o fundo. Não sei se vocês têm ido atrás, se vocês têm procurado sim, verificar essa situação. Eu já tive até uma conversando com o prefeito esses dias atrás, se não for feito um estudo que a gente solicitou aqui nessa Casa de Leis, para que se visse a possibilidade de voltar ao INSS, visse a possibilidade, veja bem, a possibilidade, estou falando bem claro aqui, para não sair dizendo que a gente está querendo que volte para o INSS. Verificasse a possibilidade, o estudo de se voltar ao INSS. Qual seria o montante e o que acarretaria em relação ao fundo de aposentadoria? Pois bem, eu não votarei, na próxima vinda do cálculo atuarial, eu não votarei favorável se não tiver sido feito um levantamento. Ou um estudo. Vai ser a primeira vez que um vereador vai votar contrário. Eu estou adiantando 1 ano a minha votação. Eu votarei contrário. Por que eu votarei contrário? Porque eu não quero... somente o tempo vai dizer se eu estou certo ou errado. Ora... Você tem uma empresa que faz o cálculo atuarial, há 4, 5 anos fazendo, e ainda não sabe quantos funcionários, quantos dependentes cada funcionalismo tem. Eu vejo assim como um absurdo um negócio desse. Não tem lógica uma empresa que tira dinheiro do fundo, que recebe do fundo, e não faz um cálculo, é um cálculo frio. É um cálculo, um levantamento sem ter a real situação de como está o fundo de aposentadoria. Então, nós temos que deixar do achismo. Eu também acho que se voltar para o INSS vai dar prejuízo, vai ser mais oneroso. Eu também acho. Mas quem sou eu para achar? Que instrução que eu tenho para achar? Que esses caras, para eles achar... Tem que ser feito um levantamento, gente. Tem que ser feito um estudo a fundo, para ver a realidade. Então, de achismo, meus amigos, eu acho que a nossa posição aqui nessa Casa de Leis deve ser feita com muita consciência. Volto a falar aqui, todo mundo aqui se preocupou no dia que a gente fez o requerimento, todo mundo assinou. E depois, quando veio... o pessoal do cálculo atuarial, que para mim, sinceridade, me desculpe, mais uma vez eu volto a falar, parece um jogo de figurinha marcada, porque se uma empresa, que nem eu volto a falar aqui, uma empresa há 5 anos tira dinheiro do fundo,
para fazer o cálculo atuarial. Não tem ideia de quantas pessoas, quantos dependentes cada funcionalismo público tem. Então, não tem lógica, não tem... É fora de cogitação. Então, caso não for feito um estudo em relação a isso, eu vou ser o primeiro vereador que votarei contra a apresentação do cálculo atuarial, agora a aprovação do cálculo atuarial o ano que vem. Para todos os funcionários saber que eu estou falando isso. Por quê? Eu me preocupo com os senhores. Por mais que vocês possam achar que eu estou errado, mas é vocês que vão ficar mais tarde sem receber. Pode ter certeza. 30 e poucos milhões, como tem aí, hoje, dá para 20 anos, 15, 20 anos. E é na idade que vocês estiver se aposentando que eu quero ver de onde que vem o dinheiro. E eu quero ver o que essa cidade aqui vai fazer. Da onde que vai tirar dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança e para tantas outras coisas que nós precisamos. E eu quero ver como que eles vão fazer. Então, não vou ser negligente. Estou falando a minha posição. As pessoas entendam da maneira que quiserem. Politicamente, eu não sei, não vejo assim como um negócio, mas pelo menos a minha obrigação como vereador eu estou fazendo, alertando. Só que agora chega de alertar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luilson Schwartz. Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, a imprensa falada escrita, meu boa noite. Eu compartilho também da preocupação. Eu vou aprovar, vereador Daniel, vereador Castilho, vereador Gilmar, o requerimento. Eu entendo que é um requerimento pedindo uma solicitação no projeto de lei para o Executivo, que ele fará ou não, dependendo da sua intenção. Mas eu também compartilho da preocupação que tem o vereador Ricardo Adriano Saz e o vereador Daldim quanto à questão do fundo. E nós temos que começar a assumir as responsabilidades para que as coisas possam caminhar de uma maneira mais tranquila. O Executivo tem culpa nessa situação, quem passou, quem por lá passou. O Legislativo tem culpa, nós temos a nossa culpa também nessa situação. Os funcionários têm também a culpa, porque elegeram o pessoal que dirigiu e que está gestionando o fundo. E teve um largo período de tempo que as contribuições, em vez de ser como fossem hoje, começou em 4%, 6%. Então, não existe fundo que aguente uma condição dessa. Então, eu queria falar que também tenho a preocupação. Eu acho que nós temos que pensar melhor o fundo. Fizemos um requerimento aqui, onde todos os vereadores assinaram. Foi unânime esse requerimento. E a Prefeitura tem que nos dar, o Executivo tem que nos dar essa resposta desse estudo. Eu estive aqui, como o Daldim comentou, no dia em que teve a empresa Atuarial fazendo a exposição. Estou colhendo mais dados. Eu tive um período da minha vida que eu mexi com previdência, mas não tenho assim a propriedade como tem o vereador Daniel de falar sobre o assunto na questão jurídica, mas estou atualizando. Mas acho que nós temos um ano para discutir isso aí. E eu acho muito perigoso nós votarmos um projeto antes de decidir essa questão do que será feito do fundo. Então, seria isso, senhor presidente, colocar essa preocupação. Eu sou favorável ao requerimento, vou aprovar junto com os demais. Obrigado, senhor presidente. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 121/2013, dos vereadores Valdir Luiz Cortellini e Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma proceder à extensão da rede elétrica da rua João A. de Farias, no bairro São Sebastião, iniciando na rua Luiz Chakarowski até a rua Irmãos Gonçalves de Andrade, no conjunto Lagoa Dourada, trecho de aproximadamente 600 metros. Trata-se de um trecho onde a escuridão está trazendo transtornos para os munícipes que passam pelo local, pois está servindo de esconderijo para pessoas desocupadas atacarem munícipes de bem. Ressaltamos que essa extensão de rede já foi solicitada através de requerimentos número 101/2011 e 104/2012. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 122/2013, dos vereadores Zilioto Daldim e Gilmar Jarenchuk. A Secretaria Municipal de Saúde, para que informe esta Casa de Leis os seguintes dados referentes a programas e convênios de atendimento para os dependentes químicos.
Quais os convênios existentes? Qual a quantidade de vagas? Qual é a possibilidade de firmar, criar convênios com clínicas de outras cidades, como, por exemplo, os grandes centros? Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Altair Lourenço de Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, também uma especial saudação ao vereador Osmar Martins, de Porto União, presente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Imprensa escrita falada, boa noite. Eu só queria deixar aqui, nessa palavra livre, senhor presidente, a questão da nossa cidade, que estive conversando com o Márcio Roeck essa manhã, a questão das lombadas aqui da nossa cidade. O que temos de pedido de lombadas e o que temos de lombadas na cidade de União da Vitória é brincadeira, gente. Acho que nós deveríamos começar a nos reeducar para transitar na nossa cidade. E falo aqui, desde que falei nas primeiras reuniões, as quatro, vamos dizer assim, as quatro pessoas, os quatro meios que mais utilizam, seriam os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas. Porque não, a questão de lombada acho que não resolve mais, gente. Eu estive, inclusive, lá no bairro do vereador Rático, para ver a questão da lombada lá que estavam pedindo na Joaquim de Deck. Realmente é lamentável a situação, porque o que as pessoas estão passando hoje, principalmente nas estradas de chão, onde o pessoal não respeita os moradores, passa em alta velocidade e se as pessoas pedem para diminuir a velocidade, ainda são xingados. Então, essa questão de lombada, nós teríamos que rever, gente. Fazer um estudo, de repente, e ver até essa questão do estar, alguma coisa, a gente usar um pouco desse dinheiro para reeducar o povo de União da Vitória na questão. Não é só a lombada que vai resolver, gente. Outro recado também que eu gostaria de deixar aqui, gostaria de deixar um agradecimento especial aqui ao secretário municipal de obras, o Márcio Roeck, pelo trabalho que ele realizou lá no Pinhalão, mais precisamente lá no Palmital do Meio, na subida lá do seu Ari Carneiro, onde havia grande dificuldade para os caminhoneiros subir e descer lá. Foi feito totalmente o patrulhamento lá, foi colocado o cascalhamento e foi reativado a questão lá do desvio que havia para que pudesse ser usado. Então, tá de parabéns o Márcio Roeck. Estive ontem lá fazendo um passeio por lá, realmente um trabalho belíssimo. Também, senhor presidente, senhores vereadores, na última quinta-feira estive participando da reunião da Associação dos Agricultores da Serra do Leão, a qual fundaram essa associação, onde tiveram presente mais de 30 agricultores, e agradecer também a presença do senhor Estáquio, da Matéria e o Coradim. Então foi criada essa associação, onde o pessoal está realmente se unindo para que as coisas aconteçam com mais rapidez. Também na minha indicação hoje aqui, 80/2013, pedi para que se crie um cronograma para que a questão do recolhimento de entulhos. Às vezes o pessoal está trabalhando, está aqui no centro, recebe uma ligação lá do Limeira, tem que se deslocar até o Limeira, volta, tem uma ligação lá para atender São Cristóvão. De repente, a questão da gente se organizar e ter um cronograma como é feita a questão da coleta do lixo, gente. É só questão de nós se organizar para poder melhor atender. E o pessoal também tem um pouco de paciência. De repente, um bairro não é atendido, outros são atendidos quase que diariamente. Então, seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ricardo Adriano Sass. Senhor presidente, senhores vereadores, agora na palavra livre, só gostaria de fazer uma colocação e também levar ao conhecimento dos senhores e dos senhores presentes aqui sobre uma pesquisa. O assunto é referente à maioridade penal. Se dependesse apenas dos paulistanos, a maioridade penal no Brasil, que hoje é de 18 anos, seria reduzida para 16. Pesquisa Datafolha mostra que 93% dos moradores da capital paulista concordam com a diminuição da idade em que uma pessoa deva responder criminalmente,
por seus atos. Outros 6% não são contra e 1% não soube responder. Os pesquisadores ouviram 600 pessoas, a margem de erro era de 4 pontos percentuais. Em consultas anteriores, em 2003 e 2006, a aprovação, a média pelos moradores da cidade foi de 83% e 88%, respectivamente. Margem de erro era de 2%. Sobre a idade a partir da qual um adolescente deveria passar a ser responsabilizado criminalmente, parte dos entrevistados em respostas espontâneas, sem haver opção no questionário, defende que menores de 16 anos sejam enquadrados. Para 35%, jovens de 13 a 15 anos deveriam ser considerados pela lei como adultos. Para 9%, até menores de 13 anos deveriam ter esse tratamento. Quando é dada a opção de escolher o que seria mais eficaz para reduzir a criminalidade, a divisão, 42% dizem que seria ideal criar políticas públicas mais eficientes para jovens. Outros 52% afirmam que a redução da maioridade penal já implicaria na melhoria dos índices criminais. Ainda 5% acreditam que ambas as medidas são necessárias. A demonstração de apoio à redução da maioridade penal revela um apoio a uma solução mais imediata, mas a população também mostra que tem consciência de que é preciso que haja políticas públicas mais eficientes. Um levantamento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, em 53 países, aponta que 42 adotam a maioridade penal a partir dos 18 anos. Entre os que responsabilizam mais jovens estão os Estados Unidos, que a partir dos 12 anos, dependendo do Estado. O debate sobre a alteração da legislação voltou à tona depois do assassinato de um universitário, Victor Hugo Deppmann, 19 anos, mesmo sem ter reagido a um roubo de celular no último dia 9 de abril, em São Paulo. O suspeito pelo crime, um jovem, que estava há 3 dias a fazer 18 anos. Ele foi detido e levado para a Fundação Casa Antiga FEBEM. O levantamento feito em 2003 também foi realizado pouco tempo depois da morte de um casal de namorados de 16 anos, 19 anos, por um jovem que na época tinha 16 anos, conhecido como Chapinha. Na minha opinião, senhor presidente, é o acúmulo dos eventos dessa natureza que tiveram grande repercussão e geraram sensação de impunidade que influenciaram na opinião da população. Mas nada justifica a morosidade dos nossos governantes. Nós temos no Congresso Nacional a revisão do Código Penal, a revisão da reforma política, revisão do Código Tributário. E nós vemos aquele Congresso, para quem olha, parece um circo. E o pior é que nós rimos daquilo. Tá? Não se trabalha, não se fazem nada. Os nossos deputados, muitos estão lá, são empresários que estão lá para defender os seus próprios interesses. E nós temos aí essa onda de crimes que vem ocorrendo no país, onde os maiores começaram a incentivar a nossa juventude para que eles não viessem a levar essas punições. E agora os próprios jovens já estão tomando essa iniciativa de cometer o crime, sabendo que não vão ser punidos. Então, realmente, nós possamos analisar isso, possamos votar num futuro próximo em pessoas que realmente têm um tempo disponível para trabalhar. Vejam os salários dos nossos deputados, senadores. E realmente é um verdadeiro circo, senhor presidente. Tá? A gente que observa aquilo não se conforma. Como que tem a população clama pela reforma do Código Penal? O nosso Código Penal é de 1940.
onde um guri ficava jogando bolinha de gude, jogando biboquê, andando aí com um carrinho de mão, sei lá o que tinha de brinquedo naquela época. E hoje não, hoje o acesso à internet, o acesso a como praticar a malandragem, a instrução que tem hoje um jovem de 12, 13, 14 anos. A força física pela condição de hoje que tem, da alimentação, de tudo, a força física que tem um jovem. Então, realmente, é uma preocupação grande, né, que temos. Eu realmente sou favorável que exista uma redução para que a pessoa seja responsabilidade, pelo mínimo, a partir dos seus 16 anos. Então, queria fazer essa colocação, eu tive acesso a essa pesquisa, e que realmente os nossos governantes pensem um pouco e trabalhem realmente pela população do Brasil. Hein? Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, eu gostaria apenas de falar alguma coisa a respeito também da preocupação do fundo e dizer para Vossas Excelências, com os pés no chão, não vai ter problema não. Em 1990, nós tínhamos 1.100 funcionários na prefeitura e tínhamos aproximadamente 170 funcionários aposentados. Hoje, em 2013, 23 anos depois, nós temos aproximadamente 300 funcionários, 290 a 300 funcionários. O fundo que não arrecadou durante todo esse período, quase, que os prefeitos não arrecadaram, não cumpriram, por desconhecer os encargos que deveriam ter sido recolhidos, ficou só com o dinheiro do funcionário e com a última gestão do ex-prefeito Juco, que conseguiu, com a sua boa vontade, ajudar o funcionário a recolher esse período. Vamos dizer assim, hoje o fundo cresceu. O fundo cresceu. E é econômico. Portanto, se em 23 anos, o funcionalismo que era na prefeitura de 1.100 funcionários, hoje temos os mesmos 1.100, aumentou um pouquinho a parte da educação. O quadro de educação aumentou. Eu quero dizer para Vossas Excelências que o dinheiro cresceu, mesmo não tendo sido recolhido. Ele está em ascensão. Está quebrado? Não, não está quebrado. Ele precisa ser encontrado uma forma de voltar o dinheiro do INSS, da lei da reciprocidade, que o INPS nos deve, e também de encontrar uma forma do município de União da Vitória recolher aquela parte que falta recolher. Mas o funcionário está andando com os pés no chão. O fundo não vai quebrar, gente. O fundo é uma coisa bem sustentável. Eu posso dizer, porque conheci o início e hoje como está. Nós estamos hoje com mais de 20 milhões na conta e a arrecadação está crescendo, ela não está baixando. Então, eu sei que existe esse cálculo atuarial de uma pessoa que chega aqui e fala, mas não sabe dizer se é ou não é, não é ou não é. Ele está colocando dúvidas para continuar regulando lá de cima e tirando dinheiro, como o vereador Daldinho está falando. Continuar atrelado. Mas eu posso dizer para Vossa Excelência, outra coisa, para o município, como falou o vereador Daldinho, não tem condição do município voltar a assumir fundo, não tem mais. Ele é muito caro, custa muito. Todo o dinheiro que tiver hoje em conta do fundo é devolvido ao INSS, se ele quisesse. Então, vamos dizer assim, não compensa mais. O que compensa mesmo, realmente, é nós encontrarmos essa forma de voltar o dinheiro da lei da reciprocidade e do município colocar o que lhe falta, que ficou devendo ao fundo. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luilson Schwartz. Senhor presidente, vereador Castilho, muito bem falou. Baseado naqueles relatórios que nós vimos aqui, me preocupa muito, eu até quero acreditar em Vossa Excelência da questão em citar que o fundo não está quebrado, eu acredito nisso, mas nós estamos aprovando projetos aqui em cima de um relatório atuarial que a empresa faz, e se você pegar esse relatório e jogar isso para 10 anos, é um caos que vai virar o município. Então, quero acreditar em Vossa Excelência, eu acho que talvez não seja tudo isso, mas nós temos que ter alguém especializado, uma empresa diferente dela, que venha aqui e nos fale tecnicamente, para que a gente possa decidir, né? Eu acho que a questão do funcionalismo o direito adquirido, ninguém vai tirar nada de ninguém.
essa preocupação de que vai mudar para o INSS, não vai mudar, eu acho que isso aí não é se cogitar. Nós temos que verificar a situação do funcionalismo daqui 10, 15 anos, 20 anos, se vai ter dinheiro para pagar esse pessoal. Então, é isso que eu queria colocar nesse comentário de Vossa Excelência. Vereador Otair, quanto à colocação da questão das lombadas, nós fizemos um requerimento aqui, há cerca de 2 meses atrás, onde os vereadores pediram ao Executivo, que conversasse com o Executivo de Porto União, para um estudo conjunto da questão do trânsito. E isso eu acho que poderia ser feito, esses pedidos de lombadas, como Vossa Excelência citou, eu acho que pode ser feito dentro desse estudo. O ofício voltou do Executivo dizendo que já estão conversando e vão entrar em detalhes aí para criar uma comissão dos 2 municípios para falar em termos de trânsito num todo, que não tem como falar de União da Vitória com essa questão que nós temos de Porto União, que é junto, não tem como falar do trânsito de União da Vitória sem falar de Porto União. Queria falar também, senhor presidente, nós estivemos representando a Câmara sexta-feira na inauguração do telecentro na biblioteca do bairro São Cristóvão, e que vai atender a várias crianças do município na questão da internet gratuita. Esse telecentro tem lá 12 computadores, e queria registrar que as bancadas que foram lá instaladas foram doadas pela Câmara Municipal. São as bancadas antigas aqui, então, mostrando também que a gente pode reaproveitar e sem ter o custo lá de que o Executivo teria. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do tema abordado aqui pelo colega vereador Ricardo Sass, sobre a redução da maioridade penal. A verdade, isso passa realmente, e esperamos a boa vontade dos nossos representantes no Congresso Nacional sobre uma ampla reforma no judiciário, assim como todas as reformas, a reforma política e as demais reformas necessárias para o desenvolvimento do Brasil, né? Mas a redução da maioridade é importante, como foi citado ali mesmo pelo vereador Ricardo, a importância desse debate junto com políticas públicas dirigidas à juventude, à adolescência, para que se possa realmente ter uma solução nessa questão. Porque a gente percebe o seguinte: a classe mais atingida e mais vulnerável são os menos favorecidos economicamente pela falta de uma expectativa, de uma perspectiva de vida. Então é importante que, junto com o debate, se fale muito sobre as políticas públicas. Escolaridade, mas a escolaridade com permanência e com sucesso. Como tem agora, por exemplo, o Sistema S, SESI, Senai, SESC, proporcionando alguns cursos técnicos, cursos profissionalizantes, em que o próprio jovem ele tem a possibilidade de ganhar uma bolsa, um auxílio para custear esses cursos. Porque, na realidade, a classe menos favorecida ela tem que ir muito cedo para o mercado de trabalho e, às vezes, deixa da escolaridade, que é o principal na sua vida e que vai fazer muita falta depois. Então, a gente percebe essa falta de perspectiva, principalmente aí quem trabalha na educação, você trabalhando, tendo contato, a vivência com jovens, com adolescentes, é o que mais eles reclamam. Puxa vida, falta políticas públicas, como na parte social, cultural, esportiva, para que eles possam ter e ficar livre, principalmente do mal que talvez seja um dos piores males da sociedade hoje, que é o tráfico, que são as drogas. Então, esse debate passa, porque senão daqui a pouco nós estaremos debatendo a redução da maioridade de 16 para 14, e assim, porque o crime ele é muito ágil, muito rápido. E ele vai percebendo isso, porque o crime está sempre, infelizmente, sempre à frente da lei, da justiça, da polícia, né? Então, as políticas públicas são essenciais para ser debatido a redução da maioridade penal. Com a palavra, o vereador Daniel Rocha. Senhor presidente, sobre o assunto do fundo, já manifestei bastante, falei sobre o assunto várias vezes, mas só para finalizar sobre isso, minha fala hoje, daqui a 20 anos,
O fundo pode ser um problema, mas hoje ele é a solução. E isso o Carlos Bueno já falou uma vez para mim. Porque se nós voltar hoje para o INSS, amanhã a prefeitura não tem mais condições. Para tudo. Para tudo, paralisa. E o fundo, provavelmente daqui a 20 anos, se nós não tomar atitude agora. A segunda questão, me reportando um pouquinho que o vereador Sass falou com muita propriedade, relembrar também a pesquisa feita aqui na cidade, quanto à questão da redução da idade penal para 16 anos. O Paulo Lemos perguntou aqui no Vanguarda, e você é contra ou a favor a redução da idade penal para 16 anos? Contra, 10%. A favor, 80%. Não sabe, 10%. Eu responderia que eu era contra, porque eu sou a favor da redução para 15 anos, na minha opinião. Porém, por que eu sou a favor dessa redução para 15 anos? Porque a gente sabe que, infelizmente, a bandidagem, em geral, sempre está colocando na mão dos menores todo e qualquer crime cometido. Tem 20 pessoas que tocam fogo em alguém, matam alguém, foi o menor. E isso é no dia a dia, hora a hora e sempre. Tem educação, tem razão, vereador Carlos, a educação é primordial nesse ponto. Além disso, a educação, para diminuir isso, também na questão das lombadas. Se todos nós tivéssemos educação, nós teríamos aquela eficácia de preceito. Ou a própria eficácia de sanção. A eficácia de sanção seria o caso da multa por alta velocidade. E a de preceito, a educação. Basta ter a lei, é proibido andar acima de 40 por hora nessa rua. Se todos nós tivéssemos boa educação, com certeza não precisaria lombadas. Mas, infelizmente, muitos não respeitam escolas, e os diretores, os professores, os pais, as mães, ficam angustiadas com seus filhos naquela região de carros andando rapidamente e outros problemas mais. Então, nós precisamos da eficácia de preceito. E a questão, voltando à questão da redução, já começou um movimento, já existe uma PEC nova, que começou a tramitar pelo Senado, para a redução. Só estão discutindo a 16 ou 15 anos, vai prevalecer a tese de 16 anos. Porém, muitos juristas que são contra, já estão entrando com a tese de que o artigo da Constituição, se eu não me engano, 226, 228, que fala sobre a idade dos inimputáveis, é imodificável, não cabe reforma, porque é um direito individual. E o direito individual, eles não estão só expostos no artigo 5º da Constituição, eles estão espalhados pela Constituição. E o artigo 60, que fala sobre o poder da reforma, ele diz claramente que os direitos individuais são imodificáveis, só sobre a órbita de nova Constituição. Então já existe esse movimento. Porém, eu acho que o clamor da sociedade será tão forte, tão pesado, que isso não vai prevalecer. Concedo uma parte com o maior prazer. Só para complementar, quando eu falo da redução da maioridade penal, a reforma do Código Penal é num todo. Nós temos aí o exemplo, caso Mércia Nakashima, caso Bruno, não vem ao fato da maioridade penal, mas é a reforma penal num todo. Você veja bem, pessoas que tiveram 20 e poucos, 30 anos, com 6 anos de reclusão, com as benesses, Daniela Pérez. Vão sair da cadeia com 4, 5 anos. Tem razão. Então, o triste é isso. É que nada, reformas públicas, a escola em tempo integral, tudo, mas nada acontece, as coisas não caminham. Exatamente. E algo tem que ser feito no geral, de maneira imediata. Agradeço a parte. Pois não. Então, no geral, num todo. Eu dou toda a razão. É isso que quis dizer a primeira vez que você falou sobre isso. Precisamos reformar o Código Penal inteiro, a Constituição em alguns pontos, para melhorar essa questão penal no Brasil. Mas me chama a atenção outra pesquisa aqui. Você acredita que algum político condenado pelo STF no processo do mensalão irá para a prisão? Então nós temos que lembrar que, infelizmente, muitos que têm educação, os maiores ladrões da nação ainda usam terno e gravata. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa, escrita, falada. Falando a respeito da redução da maioridade, o clamor popular é muito grande. Como os vereadores
estão dizendo, e realmente eu acredito que vai passar, porque realmente o que tem acontecido no Brasil é uma calamidade. Mas hoje eu gostaria de agradecer a todos vocês que se fizeram presente aqui, que bom que a casa está cheia, e em especial a minhas colegas de tecnologia e gestão pública, que elas são pessoas da área de saúde, estudaram, justamente entra dentro do tema que o Daniel falou, despenderam o seu tempo estudando, fazendo um curso superior de gestão pública, para poder atender melhor o nosso munícipe, e realmente eu acho nada mais merecido que levar isso na aposentadoria. Obrigado pela presença, né? E boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Sim, são agentes comunitários, são da área de saúde, né? Justamente essas pessoas que estão atendendo os munícipes direto. Isso é muito importante para nós, que esse pessoal esteja aqui presente e acompanhe a gente. Obrigado, hein, gente? Com a palavra o vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, munícipes presentes. A questão é complicada, porque vou falar a respeito do trânsito, as questões das lombadas. Bem disse os vereadores, Iguaçuano, quando falou a respeito da educação, do respeito. Se nós tivéssemos em nossa cidade respeito pelas pessoas, eu acredito que não precisaria punir, não precisaria leis, até multas, mas infelizmente tem que ser assim, porque o desrespeito é muito grande com as pessoas. E hoje a gente precisa de um estudo que seja feito ao Departamento de Trânsito, até mesmo onde está sendo feito a pavimentação. Porque é feita a pavimentação, mas muitas vezes é feito especificamente para carros. E nós precisamos fazer um estudo para que os cadeirantes possam andar, os pedestres, os ciclistas. Nossa cidade, a maioria das pessoas, dos trabalhadores, devido à distância do trabalho, eles usam a bicicleta. E cresceu muito o número de motos também em nossa cidade. Então, é complicado a questão do respeito, da educação dos nossos motoristas. Porque onde não tem a pavimentação, se não for colocado lombadas, as pessoas passam a todo vapor e ainda dão freada. E quando são chamadas a atenção e há reclamação, ainda elas acham graça. E depois passam mais rápido ainda para não colaborar ainda com o nosso trânsito. Então, infelizmente, é complicado, sabe? E eu falo assim, que às vezes as pessoas cobram, e com direito cobram, que tem que fazer alguma coisa. A questão dos cachorros. A questão dos cachorros é simples. Se a população se conscientizarem que não devem de soltar os cachorros nas ruas e tiverem dentro dos seus pátios, é uma questão de saúde que vai prejudicar elas próprias. E muitas vezes nós, vereadores, que andamos pelas ruas e visitamos as pessoas, e todo mundo reclama, mas tem 10 cachorros em cada rua, tem até mais. E daí eu te pergunto, qual que é a questão? Respeito, educação? É simples. Ou você não tem esses cachorros, ou que amarre, ou que leve para dentro da casa, mas que não solte na rua. É simples. E nós vivemos num país, infelizmente, que a gente gasta mais de 1 milhão por dia na construção de um Maracanã, onde o esporte é para a saúde, e muitas vezes patrocinada por bebidas alcoólicas, onde pessoas, como diz o vereador Daniel, roubam de gravatas, de terno, e toda a classe política acaba pagando, porque hoje, você fala, a classe política muitas vezes é desacreditada. Mas eu quero dizer que no meio da classe política existem pessoas boas, pessoas honestas. Só que muitos generalizam devido a maus exemplos, porque às vezes as pessoas elas cobram, mas às vezes elas não estão presentes. Quantas vezes tivemos reuniões,
e tinha tão pouca gente na sessão da Câmara. Quando passou no jornal que colocaram dinheiro dentro da cueca de alguém que roubou lá, todo mundo deu risada, contaram piadas, tudo. Quando aposentaram, os aposentados eram de 60 anos, aumentaram para 65 anos, todo mundo ficou quieto. Ninguém está nem aí. Então, às vezes, nós temos que repensar alguma coisa. Quero falar dos Jogos da Terceira Idade, começou hoje os treinamentos para que em Guaratuba nós vamos representar a União da Vitória no dia 4 a 8 de junho. Nos Jogos Intermunicipais de Integração da Melhor Idade, são aproximadamente 70 jogadores dos nossos queridos da terceira idade que já estão treinando aí 16 modalidades no masculino e feminino para representar a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zileuto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, entre a inverdade que ilude e a verdade que dói, eu vou ficar sempre com a verdade que dói. Pode ter certeza sobre em relação a esse respeito. Em relação ao fundo, eu volto a dizer aqui o seguinte, que nós temos que procurar uma solução para essa situação. Se vai ser através de levantamento do patrimônio público e passar para o fundo alguma coisa, ou fazer leilão e acertar essa dívida, nós temos que achar algum meio. Nós temos que achar algum meio. E em relação à maioridade, pena que não é uma discussão que cabe a nós aqui decidir. Porque se coubesse, vereador Daniel, né? Eu, por exemplo, eu acho que a maioridade, desde que seja um crime hediondo, a pessoa, não importa a idade, ela tem que pagar, dos 12 anos para cima, ela tem que pagar. Veja bem, nos Estados Unidos, o país mais democrático desse planeta, exemplo de democracia, olha, todo mundo sabe que lá a gente tem a liberdade de expressar, de falar e de fazer o que bem entender. Mas também, quando comete crimes, pagar da maneira que tem que ser pago. Não importa a idade. E nós estamos falando de um país que está há 100 anos à nossa frente. Agora, viver num país onde tudo na base do oba-oba, leis maravilhosas, nós temos leis aí, vereador Carlos, a nível de social, a nível dessa juventude, ter o que fazer, maravilhosa. Mas o que adianta ter lei? No papel aqui, ó, é tipo requerimento, faz 300 requerimentos. O prefeito vai fazer se tem condições, se tiver caixa. Então, no papel, nós temos muita coisa maravilhosa nesse país. De dar inveja a qualquer país, dar inveja até nos Estados Unidos. Mas se cumpre muito pouco. A verdade é essa. Em relação às lombadas, olha, eu sou um vereador assim que eu faço solicitação de lombada, porque, que nem eu falo, eu sou funcionário de 53 mil habitantes. Né? Eu sou um funcionário de vocês todos. Eu, quando peço uma lombada, eu faço via gabinete, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Primeiro, eu tenho vergonha de vereador estar pedindo lombada. Eu acho que é um absurdo. Segundo, eu tenho vergonha de morar numa cidade que tem mais de 300 lombadas e mais 400 para ser feita. Eu tenho... É incrível, eu não me conformo, sabe? Você está em casa, de repente chega alguém, te liga e diz, pô, a minha rua está ruim. Você vai lá dar uma olhada na rua, realmente está cheia de buraco. Ó, não tem que patrulhar, porque, olha, a gente tem que andar bem devagarinho, cara. Você vai lá, arruma, dá um jeito, insiste, faz o diacho para arrumar aquela rua. Você diz, pronto, resolvi o problema. O cara te liga e diz, ó, a rua ficou maravilhosa, mas agora tem que fazer uma lombada. Pelo amor de Deus, gente. Então deixa a rua do jeito que está. Não tem lógica, não tem... Sabe, é um absurdo o que acontece. É um verdadeiro absurdo. E sem contar que a lombada... o Código Nacional de Trânsito proíbe o feitio de lombada. Então, para a população saber, cada lombada, para ser feita, ela tem que passar pela Comissão Municipal de Trânsito. Essa comissão se reúne 2, 3, 4 vezes por ano no máximo. E quando se reúnem, é feito o levantamento de quais as lombadas mais necessárias para ser feito, próximo à escola, alguma coisa nesse sentido.
é autorizado 10, 12. Vai para o departamento de obras, e o departamento de obras durante o ano faz 5, 6. Só que nós temos aí, como eu falei, mais de 300, 400 lombadas para ser feitas. Se nós fizer todas as lombadas que tem para ser feitas na Vitória e juntar uma do ladinho da outra, para nós começar lá no Malom e vir até a Ponte do Miss Caramelo. É um verdadeiro absurdo. Como que pode? Porto União, do outro lado da linha, a mentalidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem muito menos lombada. Lá a população paga o asfalto, né? Lá tem, a gente veio falar muito assim, lá em Porto União estão fazendo asfalto, mas lá a população contribui. A população paga metade, a frente da sua casa ela paga. Aqui todo mundo quer, mas quer de graça. Lá, gente, o IPTU é 2 a 3 vezes mais caro que o nosso. Ninguém reclama. E assim por diante. Então, são tantas as coisas que vêm errado ao longo do tempo, que nós, moradores da União da Vitória, estamos pagando e pagando caro. E a classe política da União da Vitória, dessa casa, como o senhor falou, vereador Rático, infelizmente, é uma classe que quer o melhor para a sua comunidade. Pode ter certeza disso. Nós todos aqui querem o melhor para os senhores. Mas a gente não pode também, como falei já hoje, ser conivente com tanta barbaridade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Quero cumprimentar a imprensa falada e escrita, nossos presidentes de associações, representantes da ADADES, nossos advogados, nossa população em geral, em especial nossos secretários, diretores, em especial nessa noite nossos agentes comunitários. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 13 de maio de 2013, em horário regimental. E daqui a 5 minutos iniciaremos a 12ª reunião extraordinária. Senhoras, senhores, boa noite.